Fala galera, tudo jóia? Samuel aqui. Cara, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você tem ou já teve pelo encravado na barba, tá certo? Esse é um problema que na real acontece com muitos barbudos. E nesse vídeo eu vou explicar o que de fato é um pelo encravado, por que ele encrava e o que você pode fazer para evitar isso de acontecer. Então vamos lá, o pelo ele é feito basicamente de duas partes. A raiz, que fica na derme, que é uma camada mais interna da sua pele, e a haste, que é o que a gente chama de pelo mesmo, que é o que sai para fora da pele. O pelo encrava quando essa haste, por algum motivo, e tem vários motivos, não consegue romper essa camada mais superficial da pele. E aí o que acontece? Ele se curva e volta para dentro do folículo. Isso daqui é o pelo encravado. E é aí que começa o problema, porque o seu organismo entende esse pelo aqui como se fosse um corpo estranho lá dentro, onde ele não deveria estar. E isso produz uma reação inflamatória. Do lado de fora, essa inflamação fica parecendo uma espinha, uma bola vermelha que pode coçar, ela pode doer bastante. E para piorar, quando essa inflamação ela é causada por uma bactéria, acontece o que a gente chama de foliculite. Agora, por que diabos um pelo que deveria nascer ali normalmente encrava, se curva e não consegue romper essa camada mais superficial da pele? A causa pode variar bastante, mas a gente que é barbudo, pelo encravado aqui nessa região do pescoço, do rosto, ele é muito mais comum. Por vários motivos. Um deles, por exemplo, é quando a gente vai fazer a barba e a nossa pele não está muito lubrificada ou a lâmina não está muito legal. O pelo, ao invés de ser cortado muito rente, ele arrebenta. Outra coisa que pode acontecer é quando a gente faz a barba no sentido oposto do crescimento do fio, ou quando a gente estica demais a pele para passar a lâmina. Mas uma das causas mais comuns é o acúmulo de células mortas na pele, que aí elas tampam os poros e impedem o pelo de sair e crescer normalmente. A gente tem esse acúmulo de célula morta porque a gente está constantemente trocando de pele. Enquanto uma camada mais interna está produzindo célula nova, a superficial está morrendo e se soltando. Mas acontece muito de essa pele superficial não se descolar tão fácil, e aí ela vai acumulando e tampando ali os poros. Um dos jeitos mais fáceis de tratar isso é esfoliar e hidratar a pele. O esfoliante ele é como se fosse uma lixa fina que você passa sobre a pele e aí ele remove essa camada de células mortas da frente, deixando os poros livres para o pelo crescer normalmente sem encravar. E cara, tem muito esfoliante legal por aí. O legal primeiro é você entender que tem esfoliante para o rosto e tem esfoliante para o corpo, e eles têm diferença. Geralmente o esfoliante para o corpo ele tem uma esfoliação mais grossa, já o esfoliante facial ele tem uma esfoliação mais fina. Outra grande diferença na hora de escolher um esfoliante é do que ele é feito. Tem alguns esfoliantes que eles fazem essa esfoliação com microesfera de plástico. Foge desses, cara. O meio ambiente agradece. Agora, tem alguns esfoliantes que eles são mais naturais. Eles são feitos, por exemplo, esse aqui da sobrebarba, ele é feito com semente de damasco triturada. A semente de damasco, além de fazer bem para a pele, porque ela é adstringente e também antioxidante, ela é natural e biodegradável. O esfoliante você não precisa usar todo dia. 1, 2 vezes na semana, no máximo, já é o suficiente para você tirar essa camada de células mortas, ajudar na renovação das células e deixar o caminho livre para o pelo nascer de novo sem encravar. O legal é você fazer isso sempre com o rosto limpo, depois de você ter lavado o rosto todo com sabonete ou com shampoo de barba. Eu tenho os dois no chuveiro o tempo inteiro. Tá ali o shampoo de barba e sempre do lado um esfoliante. Porque o dia que eu vou usar o esfoliante, eu lavo o rosto todo com shampoo de barba e aí eu venho com o esfoliante, cara, é uma quantidade pequena que você usa e você passa em movimentos circulares na testa, no nariz, no rosto, no pescoço todo. Se você costuma ter pelo encravado nessa região em que você já tem barba grande, você pode usar o esfoliante aqui também. O legal é você passar o esfoliante e tentar ao máximo esfregar bem próximo da raiz. Não ficar lavando a barba toda como se você estivesse lavando com shampoo ou com condicionador, lavando os pelos com esfoliante. Ele não é para esfoliar o pelo, ele é para esfoliar a pele. E depois que você saiu do banho, cara, hidrata com balma de barba.
e hidrata o rosto inteiro. O balme é super importante depois de fazer a esfoliação porque, além de ele hidratar a pele, ele também ajuda a cicatrizar e evitar a inflamação do pelo. Por isso que ele é tão usado também como um pós-barba. Aliás, no dia que você for fazer a barba, é legal você usar o esfoliante no banho primeiro, de preferência com água quente para abrir os poros. Depois sim, você vem com a espuma ou com gel de barbear para se barbear e por fim o balme como um pós-barba. Cara, é o melhor jeito de se barbear que eu achei até agora para não ter pele irritada. Agora tem uma coisa, se você já está com alguma inflamação mais avançada na pele, eu recomendo você ir no dermatologista primeiro. Porque dependendo do grau da inflamação, você pode precisar de um tratamento mais específico e isso só um profissional pode fazer. No dia a dia, para evitar que o pelo volte a ficar encravado, esfoliante e balme. E é isso. Vídeo rapidinho, sem enrolação, para contar como é que se resolve um problema de pelo encravado na barba. E cara, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para vídeo novo, manda aqui no comentário, vamos fazer esse canal junto. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão para se inscrever, clica também no sininho para ser avisado assim que tiver vídeo novo aqui no canal. Pode ficar tranquilo, não vai ter spam, você só vai ser avisado ali, ó, tem vídeo novo da Sobre Barba e te vejo no próximo. Até!